O iceberg do Homem-Aranha é um conceito amplo e assustador. Mas que porra! Tem coisas que não te contaram sobre o Peter Parker. O herói mais famoso da Marvel também é o mais perturbador. E o iceberg dele está dividido em muitas camadas. Desde o topo, onde a gente tem algumas curiosidades não tão sombrias, até o oceano profundo, em que as coisas ficam realmente assustadoras. Eu aposto que, por exemplo, você não sabia que a tia May é a mãe do Homem-Aranha. Ou até mesmo que o Homem-Aranha pode engravidar. E você provavelmente também não conhece as versões alternativas do Homem-Aranha, como o Homem-Aranha africano, ou até mesmo o Homem-Aranha mexicano. Pois é, tem muita coisa estranha, muita coisa legal e muita coisa bizarra que o Homem-Aranha Jusenei do PS5 separou pra você. E a gente vai te contar tudo agora quando você pegar o seu lanche, o seu refrigerante e entrar no nosso submarino pra mergulhar profundamente no iceberg do Homem-Aranha. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, eu tô bem, né? Estreia de Homem-Aranha, você volta pra casa. Estou inclusive uniformizado de Tom Holland e tô aqui trazendo pra você, como prometido, né, o iceberg do Cabeça de Teia. E como esse é um vídeo especial, né, um vídeo grande, que dá mais trabalho de pesquisa, de roteiro e de edição, e você sabe o esforço que a gente coloca nos vídeos aqui no Projeto Corneta, gostaria já de pedir pra você um like, né? Um like aqui desde o começo, se você confia na qualidade do canal. Cara, custa nada, entendeu? Custa nada deixar o like, se inscrever ali. Não tenho ninguém pra ajudar além de você, cara. A gente não é um canal de 30 milhões de inscritos aqui. Vamos ali, né? Ajuda a pagar o aluguel, cara. Eu sou Homem-Aranha, tem que pagar aluguel, velho. Vai atrasar o aluguel, vai aparecer o senhor Ditkovic aqui, ó. Aluguel? Aluguel! O aluguel! Não, e olha só como eu sou bonzinho, cara. Como eu sou uma pessoa legal. O que tá acontecendo? Como tá tendo a estreia do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu, Matheus Jusenei, estou no meu Instagram sorteando ingressos pra vocês assistirem um filme de graça com pipoca e refrigerante grátis. Quem mais faz isso? Você conhece mais alguém que faz isso? Que te dá pipoca, ingresso e bebida de graça pra você assistir o Homem-Aranha no cinema e levar mais um amigo? É ingresso em dobro, tá entendendo? E não é só uma pessoa que ganha, não. São 5 pessoas que vão ganhar. A única regra é tá me seguindo, seguir o Cinesystem e comentar marcando seu amigo, cara. Pronto, acabou, beleza? Então vai lá, participa, o link tá aqui na descrição e bora destruir a sua infância, né? Porque você está no Projeto Corneta e esse não seria o Projeto Corneta se eu não destruísse a sua infância, né? Primeira camada, o topo do iceberg. Asa Butterfield. Será que você consegue imaginar outra pessoa interpretando o Homem-Aranha nos cinemas atualmente, sem ser o Tom Holland? Na minha opinião, eu acho muito difícil, cara. Os atores, eles têm uma química muito boa. É o elenco perfeito. Parece que a cada filme novo é um episódio de uma série que a gente ficou esperando por 2 anos pra assistir. O Tom Holland, ele nasceu pra isso. Ele é o Homem-Aranha. Mas isso quase não aconteceu. E é aí que o Asa Butterfield entra na história. Pra quem não sabe, o Asa Butterfield é um ator britânico que seria o Homem-Aranha. Inclusive, ele passou em alguns testes e a Marvel e a Sony estavam prestes a aprovar ele como o Aranha oficial do MCU. Mas acontece que na época, as pessoas começaram a fazer alguns comentários negativos sobre a escolha do Asa Butterfield, dizendo que ele não seria um bom Homem-Aranha e que ele não tinha nem altura para isso. Só que aí o Asa Butterfield tinha uma conta verificada no Reddit e decidiu responder essas pessoas. Responder de uma forma meio agressiva. Só que aí é óbvio que imediatamente ele apagou os comentários. E o rumor diz que a Marvel e a Sony não gostaram da atitude dele, até mesmo porque ele nem tinha sido confirmado como o Homem-Aranha ainda. E o resto da história a gente já sabe, né? Asa Butterfield não se tornou o Homem-Aranha. Trouble. Quem são os pais do Homem-Aranha? Essa, sinceramente, é uma dúvida que nunca fez muita diferença para quem é fã do Homem-Aranha. Até porque os pais dele nem são um elemento muito fundamental na criação e na história do herói. Diferente da tia May e do tio Ben,
que são o motivo dele ir lutar todo dia. Só que é óbvio que algumas pessoas iriam ter dúvidas, afinal, são os pais do Homem-Aranha, de onde é que ele veio, né? É por isso que algumas mídias decidiram explorar a origem dos pais dele, como alguns quadrinhos e até mesmo o espetacular Homem-Aranha, que deu uma importância fundamental para o Richard Parker, o pai do Peter, tornando ele o criador das aranhas geneticamente modificadas. Mas no final das contas, cara, os pais do Homem-Aranha pouco importam, né? Acontece que entre os meados de 2013 e 2004, a Marvel decidiu revisitar essa história em um quadrinho chamado Trouble. Essa história se passa nos anos 70 e apresenta a história de duas amigas, a May e a Mary, que são jovens, estão curtindo a vida, e aí elas acabam desenvolvendo um interesse amoroso em dois irmãos, o Richard e o Ben Parker. Sim, o tio Ben e o pai do Peter. A tia May acaba se relacionando com o tio Ben e a Mary acaba se relacionando com o Richard. E aí a história que você conhece começa. Mas aí é que tá a grande reviravolta dessa história, porque ela não era simplesmente um conto de origem dos pais do Peter, e sim uma história que mostrava que na realidade a tia May era a mãe do Peter Parker. E ela teve um caso com o Richard Parker, o irmão do tio Ben. Sim, eles se pegaram e tiveram um filho que a gente conhece como Peter Parker. Só que é óbvio que essa história nunca foi aceita por nenhum fã do Homem-Aranha. O câncer da Mary Jane. Desde que o Homem-Aranha foi picado por aquela aranha geneticamente modificada, o corpo dele mudou, ele se tornou diferente. Até porque tem radiação no DNA dele, nas células dele. Então é óbvio que se um dia o Homem-Aranha tiver um filho, isso já aconteceu nos quadrinhos, esse filho ou essa filha vai nascer com superpoderes, porque o Peter Parker está geneticamente modificado. É aí que o acontecimento mais importante na vida do Peter foi discutido na história Homem-Aranha Potestade. Aqui a gente é apresentado a um Homem-Aranha muito mais velho, que não atua mais como Homem-Aranha, até porque Nova York não precisa mais do Aranha. Ela é dominada por um sistema de governo chamado de um reino, que protege os moradores e dá total suporte de segurança. Mas nessa história o Peter tá muito triste, ele tá abalado, porque a Mary Jane morreu. Mas diferente do que a gente tá acostumado e do que a gente possa pensar, ela não morreu porque ela foi atacada por um vilão ou algo do tipo. Ela morreu por causa do Peter Parker. Especificamente por causa dos resíduos corporais que saíam do corpo do Homem-Aranha, o espermatozoide dele. E a Mary Jane morreu de câncer porque ela tinha relações com o Homem-Aranha. Mulher-Aranha. Você conhece a Mulher-Aranha? Provavelmente já deve ter ouvido falar, mas você não se importa com ela. Essa que é a verdade. Ninguém se importa com a Mulher-Aranha. Até porque a Marvel não se importa com a Mulher-Aranha. Isso porque ela não foi uma super-heroína criada com o intuito de criar uma versão feminina do Homem-Aranha. Tá longe disso. A Mulher-Aranha, na verdade, é uma criação obrigatória. A Marvel se obrigou a criar uma versão feminina do Homem-Aranha, justamente porque eles tinham muito medo que a concorrência registrasse o nome Mulher-Aranha antes que eles. E isso rolou nos anos 70, quando tinha um programa de TV chamado de Tarzan, que fez um especial com o Batman. E nesse especial com o Batman, tinha uma mulher que se chamava Mulher-Aranha. E a Marvel, nesse momento, ficou com muito medo que a concorrência conseguisse lucrar com o nome de Mulher-Aranha, utilizando da fama do Homem-Aranha. Então, de uma hora para outra, eles criaram uma origem e uma história completamente apressada para a Mulher-Aranha. A Jessica Miriam Drew, que é um nome da Mulher-Aranha, destoa completamente da origem do Peter Parker ou de qualquer outro Homem-Aranha do Aranha-Verso que você conheça. Ela recebeu um soro de uma aranha geneticamente modificada porque senão ela iria morrer. E a Mulher-Aranha, na verdade, parece muito mais uma versão da Mulher Maravilha do que uma versão do Homem-Aranha. E os quadrinhos da Mulher-Aranha eram tão desinteressantes que eles, infelizmente, apelavam para destacar as partes sensuais do corpo da Mulher-Aranha nos quadrinhos que eles queriam vender. E o resto da história eu e você conhecemos, né? A Mulher-Aranha é só mais uma personagem do multiverso do Homem-Aranha. Infelizmente, né? Porque ela foi a primeira versão alternativa do Homem-Aranha. Será que ela merecia isso? Segunda camada, a superfície. Bruce Campbell.
Você com certeza lembra sim do Bruce Campbell. É provavelmente o ator que fez mais participações especiais na trilogia original, junto com o Stan Lee. O Bruce Campbell, pra quem não sabe, no primeiro filme do Homem-Aranha, é o apresentador do show de luta livre, onde o Peter se inscreve pra lutar. No segundo filme é o recepcionista do teatro, que não deixa o Peter entrar pra assistir a Mary Jane. E no terceiro filme é o gerente do restaurante francês. E isso basicamente acontece por quê? Porque o diretor do filme, o Sam Raimi, quando ele estava fazendo um dos primeiros filmes dele, o Evil Dead, o Bruce Campbell foi um ator que participou de toda a trilogia desses filmes, mesmo eles sendo completamente trash, que ninguém colocava fé. Mas como os filmes deram muito certo, e como uma forma de presente, o Sam Raimi chamou o Bruce Campbell para fazer participações especiais nos filmes. Só que acontece que depois que o quarto filme do Homem-Aranha foi cancelado, algumas imagens surgiram na internet, imagens de storyboard, que mostravam que a gente teria o vilão Mistério no quarto filme. E o ator desenhado nos storyboards era o Bruce Campbell. Isso significaria então que o Mistério foi o primeiro vilão do Homem-Aranha a praticamente aparecer nos cinemas, porque eles iriam usar o mesmo ator, o Bruce Campbell, que estava vigiando o Peter Parker. Por isso ele era a mesma pessoa, porque o Mistério é um mágico, um ator e um ilusionista. Mas acontece que o ator confirmou que ele nunca foi chamado pelo Sam Raimi para interpretar o Mistério num quarto filme. Só que o quarto filme foi cancelado, então ele não foi convidado porque ele não teve a oportunidade. Porque de uma coisa a gente pode ter certeza: esse personagem não estava lá à toa. O Homem-Aranha mexicano. E se aquela história onde a Gwen Stacy morre nos quadrinhos nunca tivesse acontecido? Um dos marcos mais importantes da história do Homem-Aranha. Bom, a Marvel já explorou isso sim em alguns quadrinhos alternativos, como em um What If, né? E se a Gwen Stacy tivesse sobrevivido? Mas são histórias alternativas e que não fazem parte da cronologia oficial. Mas é aí então que as coisas ficam um pouquinho engraçadas. Porque em El Sorprendente Homem-Aranha, a Gwen Stacy nunca morreu. Em todos os países existe uma editora que publica os quadrinhos da Marvel. Aqui no Brasil é a Panini. E a editora mexicana que publicava o Homem-Aranha se chamava La Prensa. E ela não publicava só o Homem-Aranha, ela publicava também Vingadores. Só que a quantidade de quadrinhos do Homem-Aranha que vendia era muito maior do que qualquer outro. E chegou em um momento lá no México em que eles não tinham mais história para publicar do Homem-Aranha. Então o que eles basicamente fizeram foi inventar. Eles inventaram histórias do Homem-Aranha. Histórias que a Marvel nunca escreveu. A maioria dessas histórias, na verdade, eram cópias de outras histórias do Homem-Aranha ou até mesmo de outros super-heróis. Só que o mais esquisito disso é que os artistas mexicanos tinham uma tara muito grande na Gwen. Então, em toda edição que ela aparecia, eles destacavam ela de uma forma um pouco explícita demais. Tem até uma edição em que ela casa com o Homem-Aranha. E isso nunca aconteceu na Marvel. Quem casou foi a Mary Jane. Então os caras basicamente criaram o multiverso do Homem-Aranha antes do multiverso existir. Eles ficaram enrolando tanto para publicar a história da morte da Gwen que quando eles iriam publicar, a editora fechou. E a Gwen Stacy nunca morreu no México. Isso é uma parada muito esquisita. A gravidez do Homem-Aranha. Por que isso aqui exatamente existe? Eu não faço a menor ideia. Sim, em determinado momento dos quadrinhos, o Peter Parker que eu e você conhecemos engravida. E essa é, sem sombra de dúvida alguma, a história mais esquisita do Homem-Aranha. A história se chama Spider-Man Changes, e nesse quadrinho o Peter Parker é atacado por uma nova vilã chamada de A Rainha, onde ele acaba recebendo um beijo dela. Só que esse beijo faz ele passar meio mal, até que ele começa a se transformar em uma aranha de fato. O Homem-Aranha literalmente vira uma aranha. E ele começa a sofrer tantas mudanças que em determinado momento não é mais o Peter Parker que tá ali. A rainha fala que aquele beijo que ela deu nele fez ele engravidar. E é aí, nessa hora, que a gente descobre que o Peter Parker está grávido dele mesmo, porque ele morre e um outro Peter Parker nasce.
Só que dessa vez ele nasce com habilidades mais aprimoradas, já que agora ele consegue soltar teias orgânicas. Os quadrinhos, na verdade, são lançadores de teia que ele inventou. Qual que era exatamente o objetivo dessa história? Mostrar que o Homem-Aranha também pode ficar grávido? Eu não faço ideia, mas eu tenho muito medo que isso um dia seja adaptado, né? Porque isso é uma história de terror e não um quadrinho do Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha 3. Andrew Garfield foi um fracasso como Homem-Aranha e por isso seus filmes foram cancelados. Mas na verdade a história não é essa daí. Isso é uma mentira. Até porque os filmes do espetacular Homem-Aranha fizeram um bom dinheiro. E eles tinham uma sequência confirmada. A gente ia ter o espetacular Homem-Aranha 3. Um possível retorno da Gwen Stacy para um possível Aranha-Verso. Só que acontece que o Andrew Garfield cometeu alguns deslizes. Ele desaforava a Sony. Tanto que ele foi convidado para um evento em 2014 e ele simplesmente decidiu não aparecer. Ele foi demitido. E por isso, a gente nunca teve o espetacular Homem-Aranha 3. Só porque o Andrew Garfield não apareceu em um evento. Seria o Andrew Garfield o responsável por criar o Homem-Aranha do MCU? Se isso não tivesse rolado, o Tom Holland nunca iria se tornar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha japonês. O Homem-Aranha japonês hoje em dia até pode ser motivo de chacota para muitas pessoas. Afinal, é um Homem-Aranha que é quase um Power Ranger, né? Ele tem um Megazord, ele tem um carro, e ele é o Homem-Aranha, que na verdade não é o Homem-Aranha que a gente conhece. Não é o Peter Parker ali, é o Takuya Yamashiro, que na verdade veio de um planeta chamado Spider. O Homem-Aranha aqui é um alienígena, e é muito esquisito pensar isso. Só que se você observar, a Marvel já vem há tempos querendo conquistar o mercado chinês e japonês, criando versões chinesas e japonesas de super-heróis. Até porque a China e o Japão dão muito dinheiro. E o Homem-Aranha japonês ele pode ser completamente desconhecido aqui no Brasil ou até mesmo na América inteira. Só que lá na Ásia, esse é o exemplo que eles têm de Homem-Aranha. O Homem-Aranha japonês é muito mais famoso do que você pode imaginar. E sim, essa história super esquisita de um Homem-Aranha que veio de um outro planeta é uma versão oficial da Marvel. Terceira camada. O Oceano Profundo. O Homem-Aranha italiano. Italian Spider-Man, na verdade, é um belo exemplo de como uma história mal contada pode se tornar uma lenda na internet. Até porque, pra quem não sabe, o Italian Spider-Man é um filme feito propositalmente pra ser ruim. Ninguém pensou em fazer um filme do Homem-Aranha italiano. Só que a galera que inventou o Homem-Aranha italiano pensou em criar uma história de fundo antes de postar ele na internet. 2 estudantes de faculdade fizeram um TCC e postaram isso na internet. Só que para ajudar o filme a se popularizar, eles começaram a dizer que na verdade esse era um filme perdido do Homem-Aranha, que foi gravado nos anos 60. E quando as fitas dele estavam chegando na América Latina, o navio que transportava a VHS do Italian Spider-Man afundou. Então depois de anos, uma fita perdida foi encontrada e eles conseguiram postar o Italian Spider-Man no YouTube. Isso, sinceramente, só tá no iceberg, cara, porque é tosco demais pra não falar sobre, né? Mas sim, o Homem-Aranha também tem a sua versão italiana. Spider-Man. Beleza, né? Dá pra aceitar que um multiverso onde existem infinitas versões do Homem-Aranha, é mesmo um Homem-Aranha que engravida, não é tão chocante saber que existe uma versão da Tia May como o Homem-Aranha. É a Senhora Aranha, que acaba nesse universo sendo picada pela aranha que ia picar o Peter. Basicamente, o multiverso do Homem-Aranha funciona assim, sabe? Ao invés do Peter ser picado, outra pessoa acaba sendo picada. E eu acho legal a gente conhecer os diferentes multiversos do Homem-Aranha, como por exemplo, nesse daqui o tio Ben tá vivo. E o Peter é só um nerd que ajuda a Tia May a ganhar dinheiro como Senhora Aranha. Eu acho que o problema mesmo do multiverso é que, como podem existir milhares de Homens-Aranha, não existe uma limitação. Então a gente também pode ter uma Tia May celestial, que é basicamente uma deusa, e até a Tia May carnificina. E acaba que não é só porque é um multiverso que tudo é legal, né? Nem sempre todas as versões alternativas do Homem-Aranha são legais.
o manequim. Essa daqui na realidade é só uma curiosidade engraçada. Acontece que no primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, depois que o Aranha resgata a Mary Jane, ele acaba levando ela até um terraço e vai se pendurando em vários prédios. Só que se você olhar lentamente, enquanto ele se balança nos prédios, a Mary Jane na verdade está abraçada num manequim do Homem-Aranha que está parado. E depois que você perceber isso, você nunca mais vai conseguir desver. O Homem-Aranha africano. Essa daí é uma das versões que a gente prefere esquecer do Homem-Aranha. Esse não é um Homem-Aranha autorizado pela Sony e pela Marvel, mas ele existe e ele é muito famoso, principalmente na Gana, que é o país aonde ele surgiu. A África é um continente que produz muito filme, às vezes até mais do que os Estados Unidos. Isso porque a maioria dos filmes lá são de baixo orçamento. E existe um diretor local da Gana, chamado de Roxon Emmanuel, que decidiu adaptar uma lenda também local, chamada Anens. E essa lenda conta a história de um deus, que é meio homem e meio aranha, que castiga as pessoas que fazem o mal. Só que ele levou esse negócio de um homem ser meio humano e meio aranha ao pé da letra. E transformou ele num super-herói africano. Ou melhor, num vilão. Não dá pra entender muito a proposta do filme. E esse filme de baixo orçamento da Gana, do Homem-Aranha, é tão esquisito que ele logo que é picado pela aranha já se transforma no herói com a roupa, com a máscara e com tudo. Detalhe é que o filme foi dividido em duas partes. É melhor a gente esquecer que o Homem-Aranha africano existe. Né? Quarta camada, o fim do iceberg. Michael Jackson. He wanted to be Spider-Man, to buy the rights to Spider-Man. I think he wanted to play the part of Peter Parker. He never said that, but I gathered that. When I told him I didn't think the company would sell it, he then wanted to buy Marvel. He said, well, then I'll buy Marvel. Nos anos 90, Michael Jackson queria comprar a Marvel porque, segundo o Stan Lee, ele queria muito interpretar o Homem-Aranha. Ao invés do Tobey Maguire, a gente ia ver o Michael Jackson interpretando o Aranha nos cinemas. Só que na realidade, essa daí é uma história muito mal contada. O Michael Jackson não queria interpretar o Homem-Aranha. Ele queria sim comprar a Marvel, mas é por um motivo. O Michael Jackson e o Stan Lee, eles eram muito amigos. E como a Marvel estava passando por dificuldades financeiras, ele disse que ele queria comprar o Homem-Aranha. E o Stan Lee disse que ele não ia vender o Homem-Aranha para o Michael Jackson. Então o que o Michael Jackson propôs foi comprar a Marvel, mas com o intuito de ajudar. E acabou que o Stan Lee entendeu tudo errado. Ele achava que o Michael Jackson queria comprar a Marvel para interpretar o Homem-Aranha. E na verdade não, ele só estava querendo ajudar o Stan Lee. Então não, o Michael Jackson nunca quis ser de fato o Homem-Aranha, mesmo sendo o herói favorito dele. O Homem-Aranha está em Batman. Em Batman no Cavaleiro das Trevas de 2008, logo no começo do filme a gente consegue observar que o pôster do Homem-Aranha 3 aparece no fundo. E como esse é um filme da DC Comics, né, a rival, a gente não consegue entender por que tá o pôster do Homem-Aranha lá. Será que essa na verdade seria uma chacota pra Marvel, dizendo que o Batman no Cavaleiro das Trevas é muito melhor que o Homem-Aranha 3? Ou na verdade é porque o Christopher Nolan, o diretor do filme, gosta dos filmes do Homem-Aranha? A gente nunca vai saber. Mas o pôster do Homem-Aranha está no filme do Batman. O cancelado Homem-Aranha 4. Homem-Aranha 4 é um filme que iria acontecer. Ele estava previsto e marcado para 2011. E demorou um pouco mais do que os outros filmes, justamente por causa da polêmica do Homem-Aranha 3, que não foi tão bem recepcionado pelo público. As maiores críticas eram sobre a narrativa ter muitos vilões. Tinha muito vilão para pouco tempo de filme. Acontece então que nesse quarto filme o Sam Raimi queria ter muito mais liberdade criativa, mas isso não rolou. E é por isso que o filme foi cancelado. Acontece que vários storyboards e até mesmo o roteiro do Homem-Aranha 4 vazou na internet. E nesse filme o Sam Raimi ele queria sim introduzir um outro vilão no começo, o Mistério, que a gente já comentou, mas era só para mostrar que ele estava nesse universo. O principal vilão do filme ia ser o Abutre. Ia ser uma história do Homem-Aranha enfrentando o Abutre. Só que a Sony pediu para ele introduzir no filme também o Lagarto, para ter outro vilão na trama. E ele não estava conseguindo encontrar uma maneira de introduzir o personagem ali. E eles ficaram nesse bate-volta e acontece que o Sam Raimi pulou fora. Ele não quis embarcar no projeto do Homem-Aranha 4, justamente porque ele não acreditava que ficaria melhor do que o Homem-Aranha 3. E isso poderia acabar sujando a imagem dele.
Por esse motivo, o Homem-Aranha 4 nunca aconteceu. Quinta camada. Lugares desconhecidos. O verdadeiro Duende Verde. Antes da versão da fantasia final do Duende Verde, do William Dafoe, no filme original do Homem-Aranha, existia uma outra versão que se assemelhava muito ao Duende Verde original. Essa que foi a primeira versão de testes do Duende Verde. Ela, na verdade, seria a versão final. Só que os produtores perceberam que essa versão do Duende Verde era muito assustadora. E se eles quisessem atingir um público infantil, eles não poderiam usar uma face tão assustadora para o Duende Verde. E é por isso que o uniforme original dos quadrinhos nunca entrou na versão final do Homem-Aranha. Teresa Parker. O Peter Parker tem uma irmã. Você sabia disso? É claro que não, porque ninguém sabia disso, porque ninguém se importa com isso. Esse é um plot que eles inventaram para a história do Homem-Aranha que não tem sentido, que não tem motivo de por que existir. Em um quadrinho do Homem-Aranha chamado de Family Business, foi revelado que o Richard e a Mary Parker, na verdade, tiveram uma outra filha depois que eles deixaram o Peter com o tio Ben e a tia May. Só que essa filha, na realidade, foi mantida em segurança. Por isso que o Peter nunca ouviu falar dela. E aí eu fiquei pensando, mas por que a tia May nunca falou? Por que ninguém nunca contou pra ele que ele tinha uma irmã? Só que a Teresa, por mais que ela seja a irmã do Peter Parker, ela é uma personagem que não tem poder nenhum. Não faz muita diferença para a história. Então, por que ela existe? O Aranha-Homem. Antes mesmo da Sony produzir o primeiro filme do Homem-Aranha, em 2002, o Cabeça de Teia participou de alguns festivais de horrores oficializados pela Marvel, mas nenhum deles se compara ao filme de terror do Homem-Aranha. E isso é muito bizarro. O ano era 1985, quando a Cannon Filmes negociou com o Stan Lee os direitos da produção de um filme do Homem-Aranha. Só que eles tinham uma ideia um pouquinho diferente. Eles não queriam fazer uma história de origem como a gente conhece. Na realidade, a Cannon Filmes achava que a história do Homem-Aranha combinava muito mais com a história dos monstros famosos do cinema, como o Drácula e o Frankenstein. Então a ideia deles era dar uma origem pro Peter Parker e produzir literalmente um filme onde o Homem-Aranha é uma aranha. É óbvio que a Marvel não aprovou essa ideia e esse roteiro foi descartado. Eles tentaram convencer a Cannon Filmes a criar uma história de origem mais parecida com a dos quadrinhos, para conquistar um público legal. E a Cannon Filmes estava tão empolgada depois em fazer um filme da história original do Peter Parker que eles investiram muito em publicidade e contrataram até um ator para interpretar o Homem-Aranha, o Scott Levra, que recebeu um trailer de TV, apareceu nos quadrinhos da Marvel, imagens oficiais foram divulgadas dizendo que esse seria o grande lançamento do Homem-Aranha nos cinemas. Mas acontece que esse filme nunca aconteceu. Convenhamos, ainda bem, né? O Homem-Aranha vende a sua alma. Essa é a história conhecida por destruir o Homem-Aranha. Justamente porque o Peter Parker tomou uma decisão que não é do caráter dele. E a galera odiou o que aconteceu aqui. Isso rolou nos quadrinhos, no momento da Guerra Civil, onde o Peter Parker revela a identidade dele para o mundo em prol de conseguir paz. Só que acontece que, na verdade, ele acaba colocando em risco a vida das pessoas que ele ama, porque os inimigos dele começam a atacar essa galera. E a tia May toma um tiro e tá prestes a morrer. Acontece então que quem aparece ali é o Diabo. Ou melhor, o Mephisto, que é o demônio do universo da Marvel. E ele fala pro Peter Parker se ele vender a alma dele e o casamento dele com a Mary Jane, ele consegue trazer a tia May de volta. Porque nada faria o Mephisto mais feliz do que ver o Peter Parker e a Mary Jane infeliz. E ele acaba aceitando. O Peter vende a alma dele para salvar a tia May e apagar a memória das pessoas para esquecerem que ele é o Homem-Aranha e apagar também o casamento dele com a Mary Jane. E a galera definitivamente odeia essa história, justamente porque o Peter Parker que eles conheciam nunca faria isso.
E uou, você chegou até o fim desse vídeo, cara. Você chegou no fim do iceberg do Homem-Aranha. Antes de você ir embora, eu gostaria de dizer que sim, tem algumas coisas que eu deixei de fora, que eu fiz um iceberg da Marvel, né? Um outro iceberg onde eu comentei de outros assuntos do Homem-Aranha, né? Pra não ficar repetitivo, eu não coloquei aqui, eu coloquei nesse. Beleza? Então vai lá assistir. E se você chegou até o fim, pra eu saber que você chegou até o fim, comenta aqui, ó. Matheus, você é irmão do Tom Holland? Beleza? Deixa aqui nos comentários, deixa um like, isso ajuda muito. Seu compartilhamento, seu like ali ajuda demais. E espero também contar com a sua inscrição pra não perder os próximos vídeos. Fechou? A gente se vê num próximo iceberg ou num próximo vídeo onde eu pretendo destruir a sua infância. Beleza? Tchau!